Salve, guerreiros, bom dia. Hoje a gente está trabalhando no nosso 13º dia e a gente está começando a estreitar todo o conhecimento que a gente tem aprendido, lapidado. É, Me veio aqui um pensamento que é isso, assim, quando você trabalha no caminho do autoconhecimento, da autorrealização, você está em busca de um caminho correto, né, de conhecer a si mesmo, de integrar a si mesmo com tudo, com todo o universo, com todas as pessoas. Quando você está nesse caminho, quando você está nessa busca, você vai ter tudo para te atrapalhar, sabe? O que a gente conhece em outras religiões como, ahn, não é testes, tentações. Tentações, elas muitas vezes vêm no campo sutil, sabe? Pra gente. Elas vêm como um desânimo, elas vêm como, ah, não, acho que eu vou ficar aqui. E quando você vê de 100 pessoas que começaram um desafio, restam três na câmera, porque é isso, assim. É, no final das contas, existe, existe uma certa capacidade das pessoas absorverem certos conhecimentos. Para algumas pessoas é demais nesse momento da vida, entendem? Isso é muito louco porque não chega igual para todo mundo, entende? É como se fosse uma roupa e ela tem o molde certinho do seu corpo. E em determinado momento ela vai servir no seu corpo. Então você vai conseguir acompanhar e usar aquela roupa. Mas pode ser que em algum momento não sirva, sabe? Ficou apertado ali. E aí é isso, às vezes você simplesmente coloca aquela roupa ali no armário e guarda para depois. Ah, depois eu pego essa roupa de novo. É, não sei se isso faz sentido para vocês, mas é muito nesse lugar, assim. É, o conhecimento, às vezes, ele não vai chegar igual para a maioria das pessoas, porque certas coisas são muito joia, é muito precioso, assim. E por alguma razão, só algumas pessoas que realmente querem muito aprender conseguem chegar no final. Eu não tô falando do desafio, né? Não tô falando disso. Muito bem. Tem que persistir, tem que ter resiliência. Aí que entra o guerreiro de verdade. O guerreiro não é aquele que tá sempre no campo de batalha, né? O guerreiro tem várias instâncias e várias fases da vida, né? O guerreiro um dia ele vai ficar velho, ele não vai aguentar mais a porrada. Então a gente tem que aprender a guerrear em outros âmbitos, porque a maior guerra na nossa vida vai ser contra nós mesmos. E não é isso o caminho do autoconhecimento? Não é você ter ali dificuldades e os seus monstros internos para batalhar aqui, às vezes, sabe? Vencer essa primeira batalha. É isso. É por aí. Vamos lá, vamos fechar os olhos. Coluna ereta. Hoje a gente tem um pouquinho menos de tempo. Vamos começar a fazer mais 20 minutos, então vamos aproveitar. Dando continuidade ao que a gente está trabalhando ontem, que a gente estava trabalhando hum, essa soltura, né, do campo mais emocional, a gente vai inspirar pelas narinas e vai soltar o ar como se a gente estivesse soprando o ar pela boca, ok? 3 vezes. Inspira, solta, bem longo. Inspira, solta. Inspira, solta. Agora a gente vai inspirar narinas e expirar soltando o ar e vocalizando pela boca. Do seu jeito, como se fosse um suspiro. Ah. Abre bem a boca, solta todo o ar. Inspira. Ah. Mais uma, inspira. Ah. Agora sim, só nas narinas. Inspira. Inspira. Solta.
A última, inspira, solta. Sente o ar agora no seu corpo. Relaxa completamente a sua face, saindo das suas preocupações, das suas tarefas, dos seus afazeres de hoje. Trazendo para a mente só esse momento, que por si só já é muito mágico. Dependendo da forma que a gente olha para cada situação na nossa vida, cada instante, por mais simplório que pode parecer, por mais corriqueiro, ele tem muito valor. Inspira unindo as mãos em frente do peito. Na sua cabeça, em direção das suas mãos, gerenciando o seu corpo, o seu sadhana, vai voltando aos pouquinhos. Legal. Vamos começar de pé. Uma pessoa me perguntou ontem do porquê que a gente normalmente faz a maioria dos movimentos e alguns, né, no caso o Om aqui, o mantra, 3 vezes. O 3 na numerologia, ele tem um aspecto auspicioso, né? Um aspecto de conexão com o divino. E a Trindade, ela está à nossa volta em várias instâncias, né? Quando a gente está falando em corpo, resumindo bem o nosso corpo tem físico, mental e energético, né? Colocando as emoções aí junto do mental, seria o corpo mental. Quando a gente fala, né, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade. Quando a gente fala em Brahma, Vishnu e Shiva, que mais um panteão de divindades hindus que vocês já conheceram, é uma trindade. Quando a gente fala em criação, sustentação, destruição, que é o ciclo da vida, é uma trindade. Então, tudo existe com base na trindade. Quando a gente estava estudando as qualidades da mente, acelerado, equilibrado, letárgico, é uma trindade. Então, a trindade ela está à nossa volta, ela representa harmonia, ela representa equilíbrio, né? Então, normalmente o número 3 no Yoga tá, ele é bem usado, assim. No Yoga tem 3, mas tem vários números também, 108 é muito poderoso. Na astrologia também você vai ver que a numeração também, ela traz consigo um simbolismo, né? Mas é isso, assim, vai por aí. Todo número traz um poder com ele. 8, por exemplo, é o número da prosperidade. Então a gente tem que ir estudando isso para ir incorporando isso na nossa vida. Essas coisas aparecem para a gente também. Ah, mas não tem a ver com algo do yoga, sabe assim? Tem nesse aspecto, né? Nessa representação do que eu estou trazendo para vocês. Mas em essência, quando você vai estudar Brahma, Vishnu e Shiva, a gente está estudando como se fossem 3 deuses, né? Mas na verdade é um só. É um só. Os 3 são um só. Criação, sustentação, destruição é uma coisa só. É o ciclo da vida, é único, ok? Ficou de pé. Meu tapete está aqui na frente agora. Vamos soltar um pouco o quadril aqui de um lado para o outro. Exagera nesse movimento, mas não faz o movimento de forma muscular. É um movimento para fazer de forma articular, para você sentir esse encaixe pélvico aqui. A pelve, ela guarda bastante coisa, então é uma das coisas que no Yoga tá, a gente foca bastante na liberação pélvica, nos movimentos mais internos das musculaturas internas. Agora a gente vai fazer uma meia lua para frente, de um extremo ao outro.
Então, você vai sentir um pouquinho de compressão lombar, tudo bem? É isso mesmo. Lombar é uma das partes que a gente mais sente dor quando na vida a gente está lidando com questões de sobrevivência e medo. Então, sua coluna lombar está tendo muita crise e você tem uma lombar mais rígida, pode saber. Meia lua, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que maravilha. Esqueci de gravar. Não, esqueci não. Agora lá atrás, de um lado para o outro, atrás. Mas eu quero que ao invés de você só levar o quadril, você sinta a lombar alongando. Ou seja, você precisa jogar o peito um pouco para frente para sentir ela esticar. É a mesma meia-lua. Solta. O trabalho é muito sutil, então se você não estiver realmente muito atento no que acontece internamente, vai parecer uma besteira, círculo interno. Tudo, para frente e para trás. Lembra, é pelve. Esquece. O peito só tá fazendo a bacia mexer aqui. Você tá me ajudando. Troca o lado. Quando o quadril vai para trás, o peito vai um pouco para frente. Ótimo. Eu não quero trabalhar as pernas necessariamente. Agora, a gente traz as mãos lá no sacro lombar. Então, essa parte da mão, a almofada da mão que eu chamo, ela vai vir lá no seu sacro, tá? Nessa região aqui que fica a barra da calça. Ok. Sacro não é cóccix, tá? Sacro, a base da coluna aqui. Agora a gente vai usar essas mãos e os cotovelos bem fechados para trás, firma esses pés no chão e a gente vai abrir o peito para o teto. Eu quero alongar a coluna, não comprimir. Segura 5, 4, 3, joga o quadril lá para frente. 2 e 1. Maravilha. Retorna, deixa os pés paralelos, se eles saíram do lugar. Agora a gente quer fazer com o mesmo braço, o peito paralelo com o chão. Fecha as suas costelas, traz a mão para a costela. Ela tem que estar retinha, essa coluna, ó, do quadril, da base da coluna até lá. Eu não quero esse bumbum empinado, tá vendo? Aí eu vou trabalhar muito a parte de trás da coxa. Não é isso, é a coluna que a gente quer. Agora traz as mãos lá atrás da cabeça e a gente vai meio que insistir aqui, com o peso lá na frente. Ó, desce e sobe um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta tudo pro chão. Pode arregar. Dobra um joelho e outro. Suave. Isso para a coluna é excelente. Para as mamães aí que estão com o neném pequeno. E relaxa. Ok. Agora os pés vão ficar e a bunda muito forte. Centraliza a mão direita, sobe a mão esquerda. E estica essa perna, hein? Torce o tronco, tenta empilhar esses ombros e não pendura essa cabeça. Ó, a cabeça tá no eixo da coluna. E troca a mão esquerda, vai pra frente, né? Frente, braço direito sobe. Tudo entrou no lugar aqui. Se você destravar o que você precisa para realmente torcer, você vai faça, né? De cócoras, simples. Inspira, sobe. Expira, desce. Dinâmico. 2. Inspira, expira. 3. Inspira, expira. 4. Inspira, expira. 5. Inspira, expira. 6, só mais um. Inspira, expira. 7. Afunda quadril, abre peito. Maravilha. E volta. Ok, agora que a gente trabalhou bem essa região aqui, já aqueceu, a gente vai trabalhar uns chutes. E os chutes no Muay Thai, eles também mexem com essa parte do que a gente estava conversando antes, tá? E do que a gente vai falar agora depois. Então a gente vai entrar nessa base de luta, com a sua perna da base, fazendo aquele L que a gente já aprendeu. Então sua perna forte, que é o seu lado da mão que você escreve, vai para trás. E dessa base, a gente vai entrar nesse vazio, né, que a gente chama de vazio. O vazio é quando eu não estou fazendo nada, mas estou fazendo tudo.
eu não tiro o pé do chão, mas eu coloco o peso numa perna e outra. Esse balanço, né? E a minha guarda tá alta, eu vou fechar os punhos e eu vou trabalhar com bastante intensidade esse chute, tá? Primeiro a gente vai começar com a perna de trás. Então vai ter um giro da pelve, ó, o meu calcanhar saindo do chão, eu chuto e eu volto. Eu não quero um chute alto, não precisa ser alto. Ele tem que ser no eixo do meu quadril, na altura do meu quadril. Olha para o seu pé e deixa o pé subir até essa altura. Tum, estica lá. E volta para o mesmo lugar. Eu não posso chutar e cair aqui, não posso chutar e cair à frente. Eu tenho que chutar forte e rápido e cair atrás. Imagina o seu alvo, ok? E vamos lá, porque vai ser bem rápido. 1, gira, chuta e volta. 2, chuta e volta. 3, 4, solta o ar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais rápido, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para a perna e segura. Eu posso descer o braço direito ou não. 8, 7, firma o corpo. 6, não cai. 5, equilíbrio. 4, 3, 2 e volta. Solta o quadril. Sente como ativou sua perna. Agora o outro lado é a mesma coisa. O peso vai ficar um pouquinho na perna de trás para eu elevar e chutar. É forte esse chute. Não faz só um movimento de pernada, não é pernada. É quadril, por isso que a gente mexeu o quadril. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu braço ajuda. 8, 9, 10. Acelera, quica. 1, 2, 3, 4, 5. É à frente. 6, 7, 8, 9, mais 10, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Segura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relaxa. Solta quadril. Eu não sei se vocês percebem, mas esse movimento ele acontece aqui, ó. Aqui, ó. O chute, ele não é isso. Olha o meu quadril. Não é pernada para cima. Ele é quadril para frente, ó. Ó, ó como o meu quadril mexe o tempo inteiro. Por isso que no Muay Thai a gente precisa trabalhar muito a lombar, depois alongar e tudo, porque é uma região que vai ficando muito dura por causa do impacto. Agora a gente vai fazer esquerda e direita. Eu vou até mudar o ângulo aqui, ó. Então, o mais difícil é eu cair no mesmo lugar. Um e outro, e eu volto no mesmo lugar. Guarda alta. Solta esse ar e faz forte, ok? Vamos lá. 1, relaxa. 2, esquerda, direita. 3, perna da frente, perna de trás. 4, 5, faz bem forte. 6, dá aquele chega pra lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gira esse quadril. 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa. Pés paralelos, palmas das mãos para frente. 1 minuto para perceber o seu corpo aqui. Só fica aqui. Essa é a postura da montanha. Então eu sinto bastante elemento terra aqui. Palmas das mãos são para frente. Corpo todo ativo. Sente sua respiração. Percebe qual que é a emoção ou qual que é a energia que isso tudo te lembra. O que que esses chutes, fazer esses chutes me remete, assim. Para onde que eu vou com isso? Na minha mente, né? No meu corpo.
E volta. Circula o que você sentir que precisa, cabeça, tornozelo. A gente mexeu bem o quadril. Então, você vai sentir bem essa região, mas às vezes está precisando soltar outra. E vem voltando. Bom, isso aqui é um laboratório do corpo, um laboratório para a mente. Nosso corpo, ele guia o caminho para a nossa mente. Então, a gente vai dar continuidade no trabalho de todos esses dias dessa semana. E a frase de hoje, vou começar com ela porque é ela que puxa todo o resto do assunto, é: a verdade muitas vezes é dura, indigesta. Eu gosto desse termo indigesta. Nos causa raiva, tristeza, rancor. Isso é um complemento, né? A frase é que a verdade é dura muitas vezes. A gente falou ontem sobre virtudes, né? Sobre valores. Alguns valores, né? Que eu mencionei do caminho do guerreiro. E, e esses valores, eles representam um caminho dármico. Todo mundo já ouviu falar nessa palavra dharma? Todos vocês já escutaram isso antes? Dharma é o caminho da retidão, é o caminho da verdade, é o caminho da ordem universal, do que é certo para todos. Então, por exemplo, é antidármico ter pessoas passando fome no mundo, entende? Existe pessoas que passam fome no mundo, não existe? Beleza, mas é antidármico, é como se fosse antinatural, entende? Então é uma ordem cósmica ao mesmo tempo. É um assunto complexo porque mexe com aquele senso de certo e errado e ao mesmo tempo mostra que a gente tem um caminho de virtudes para percorrer, de coisas para aprender, para ser um ser humano melhor, para evoluir enquanto, né, alma, enquanto espécie também. Então, entendendo que existe um caminho correto, né, que diz respeito a você explorar a sua essência, agora falando sobre o ser humano, a ser quem você é, a gente começou com a frase que a verdade às vezes é dura, porque a gente fala da verdade num lugar de muito romance. Nossa, eu sou verdadeiro, fulano é verdadeiro, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa. E não é bem assim. Porque o ponto é que normalmente a escolha certa, a escolha mais dármica, que vai de acordo com o que é correto, não é a escolha mais fácil. Nunca é. Normalmente, quando você tem uma escolha para fazer e ela diz respeito a esse lugar de valores e virtudes, a mais difícil normalmente é a mais correta. E é muito para nós, é muito paradoxal, é muito difícil, sabe? Muitas coisas valiosas para a gente, e isso eu tô falando de coisas muito sutis às vezes, dentro de relações, por exemplo. Às vezes, a coisa correta não é ficar com a pessoa que você ama, mas você ama, só que as consequências daquele relacionamento não estão te trazendo, ou não estão trazendo para a pessoa boas consequências. Entendem onde eu quero chegar? Então é muito sutil, mas você percebe que isso não está dando, não tá dando uma boa liga, uma boa conexão. Às vezes, estando com a pessoa, você está aprendendo ela de vivenciar uma coisa que ela podia estar vivenciando sem você. Isso acontece às vezes na vida, não é que você é mal, você está aprendendo literalmente, né? Mas é isso, assim, são as escolhas que a gente faz. Às vezes a gente vai acabar sendo liberto ou libertando pessoas porque a gente faz uma escolha. E aí essas coisas valiosas que eu tô falando, elas exigem alguns sacrifícios, que muitas vezes acontecem em silêncio e ninguém vê, na maioria das vezes. Então, por exemplo, quando você está na liderança de um grupo, na liderança de, pode ser no seu emprego, pode ser na sua escola, pode ser, né, na sua família, quando você é mãe, quando você é pai, quando você está na liderança de algo, né, em qualquer instância, você tem muitos sacrifícios que você tem que fazer que ninguém vai ficar sabendo. E são escolhas difíceis. Quando você é professor, né, outras profissões também, todos nós. Então, isso tudo tem a ver
com uma coisa que aí está relacionada, mas não é a mesma coisa, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir, que é karma. Karma é ação, dharma é o caminho. Pensa que dharma é a figura maior, é a ordem natural das coisas. E na ordem natural das coisas vão ter coisas boas e ruins. Vão ter anjos e demônios. E não o demônio que a gente conhece lá no catolicismo, que é o Satanás e tal, porque no hinduísmo isso não existe. A gente não acredita da figura do mal supremo. A gente não acredita nisso. A gente acredita em pessoas ou em situações de baixa consciência. Vocês entendem a diferença disso? A pessoa é ignorante, ela tem pouca sabedoria, pouco conhecimento, pouca consciência. Então, ela vai viver com base no ego. E vivendo com base no ego, ela vai voltando para o mesmo padrão de pensamento que é baixo. Então, isso torna ela uma pessoa má para a gente. Mas a gente não acredita no evil, sabe? No mal supremo, aquela coisa do Satã, que vai convencendo as pessoas de não irem no caminho da verdade. Não, gente, não existe isso no hinduísmo. Não existe. Todo mundo tem bom e mal. E aí, isso é muito doido, porque coloca a responsabilidade pra gente e não lá fora. Não numa força que te convence de fazer algo ruim. Isso não existe pra gente. Na minha escola, isso não existe. Todo mundo, eu tenho potencial para ter muita luz e envolver várias pessoas no caminho do bem, mas o mesmo potencial que eu tenho para a luz, pode ter certeza que eu tenho para a escuridão. Pode ter certeza. Porque se eu tenho poder aqui para falar com vocês e para transmitir conhecimento, imagina o que eu podia fazer. Imagina o que eu podia fazer, entende? E é uma responsabilidade, é o que eu estou falando para vocês. E no emprego de vocês, o que que você representa na sua profissão? O que que você faz na sua profissão? Você não podia mexer com a vida de muita gente com o que você faz? Poderia, mas você escolhe um caminho do bem, porque você é uma pessoa boa e você quer colher bons frutos, entende? Em algum senso da sua mente, você entende que toda ação tem uma consequência. E você sabe que por mais que essa consequência não venha de forma material, nem todo mal você vai ser preso, por exemplo, entende? Algumas coisas ruins, igual eu falo, às vezes eu posso dar um sorriso e tá sendo maliciosa, e tá sendo maldosa. Sabe quando você chega pra pessoa e ao invés de ressaltar a coisa que ela tem de bom, você ressalta o que tem de ruim nela? Tipo, ela tá com uma espinha gigante na cara, e você vê a pessoa e você fala assim, nossa, e essa espinha aí? Primeira coisa que você fala pra pessoa é o que ela provavelmente não vai querer que os outros vejam, entende? A primeira coisa que você fala pra pessoa é reconhecer uma coisa que talvez ela tenha vergonha. Eu tô falando da espinha porque é uma coisa simples, e isso acontece. Às vezes a pessoa tá com uma cara inchada porque ela teve, sei lá, tomou um soco no olho. Aí você vira pra pessoa e fala assim: e esse olho roxo aí? Sabe? Ao invés de falar assim: ah, e aí, o que aconteceu? É diferente, é diferente. Então a maldade, ela tá por trás ali das coisas, mas ela é nossa. Ela não é do Satanás, ela não é do sei lá quem. Não, ela é nossa. Ela é do ser humano, né? Então, a gente precisa aprender a viver com essa lei de causa e efeito, que é o karma. Ela é simples, karma não é uma coisa negativa. Todo mundo fala de karma hoje em dia como se fosse uma coisa ruim. Não é, não. Não é, não. Porque causa e efeito é justamente o que governa o universo. Cada ação tem uma vibração. Então, se eu estou vibrando baixo, em baixo escalão, então se eu estou sempre andando com pessoas que falam sobre coisas ruins, densas, pesadas, se eu estou me envolvendo eh, com coisas que são antinaturais, tipo, se eu tô falando muito de drogas, tô falando muito de assassinato, se eu fico vendo essas notícias que passam na TV o dia inteiro, que é só problema, é só desastre, não tem uma coisa boa que passa na notícia. Provavelmente é só isso que vai ficar dentro de você, e é só isso que você vai falar com os outros, e só isso que você vai passar para os outros. Quando vem uma pessoa que só fala de coisa ruim, você não se sente mal depois? É simples, sabe aquela pessoa que tá sempre reclamando, tá sempre difícil, tá sempre no sacrifício? Agora, se você pega e você muda a vibração dessa conversa, muda a vibração da situação, melhora. E mudar a vibração da situação não é colocar limites, porque às vezes a gente confunde não com coisa ruim. Eu falar, não, Carol, não pode mexer no celular enquanto eu tô falando, não. Isso é um limite que eu tô colocando para ela. Eu não tô sendo maldosa com ela porque eu tô colocando um limite. A gente confunde isso, porque a gente tem medo do que o outro vai pensar se eu colocar um limite, se eu disser não. Se eu disser não, não tô bem hoje não. A gente tem medo. O que que ela vai pensar se eu falar que eu não tô bem? Olha que louco. Então a gente confunde o que é negativo com a verdade. A verdade é que não, hoje eu não tô bem. Mas tá tudo bem também, entendeu? Amanhã eu vou estar e tá tudo certo.
Mas a gente fala que tá sempre bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Por dentro você tá um caco, mas você fala que tá bem, né? Então, por exemplo, morrer é dármico, é natural. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Os animais morrem, as pessoas morrem, as plantas morrem. Isso é natural. Tirar a vida de alguém é adármico, é antinatural, percebe? Por quê? Porque eu tô rompendo com uma coisa que aconteceria talvez muito mais tarde. Vocês entendem isso? Então, eu tô usando uma coisa que é bem gritante, mas mostrando para vocês que isso existe em vários níveis. Eu posso muito bem falar, olha, Carol, não mexe no celular enquanto eu tô falando. E ser justa e verdadeira. E eu posso pegar e literalmente tirar ela daqui da sala e falar, olha, você não vai mais participar do desafio. Eu tô sendo, sabe assim? Eu tô sendo antinatural. Antinatural. Então, essas coisas se referem. Eu não sei se vocês lembram da fórmula que a gente escreveu outro dia, né? Que era desejo, e aí depois a consequência do desejo. Lembra dessa fórmula? Tudo que a gente está falando em karma se refere a toda intenção, desejo e escolha. Esses três: intenção, desejo e escolha. Às vezes eu tenho uma intenção bem ruim, uma intenção com base no interesse, e aí depois eu colho algo que não é tão bom. Aí eu falo, putz, eu sou uma pessoa tão boa, por que que isso aconteceu logo comigo? Por que que eu perdi essa luta? Por que que eu, é, sei lá, por que que não veio a promoção que eu estava esperando? Por que que acabou esse relacionamento? Nossa, a vida é tão injusta. Não, 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 a vida não é injusta, não. A gente está colhendo exatamente as coisas que a gente está mandando para fora. E não é porque Deus te castiga. É sua responsabilidade. Muda a sua mente. Você vai colher outra coisa. Vocês estão entendendo? Porque a lei da atração, ela existe. Ela existe forte. Ela existe forte. Né? Então, de novo, o caminho correto, o caminho direito, não é o caminho do ego. Não é o caminho que te dá prazer. Por isso que eu falei, as escolhas mais difíceis normalmente são as mais verdadeiras. Às vezes eu preciso falar uma verdade para alguém para ser honesto até comigo. Eu preciso virar no meu casamento e falar, olha só, isso não tá legal. Às vezes isso dói para você fazer e dói para o outro escutar. Olha que meleca. Mas é correto? Você tem que se fazer essa pergunta, não sou eu que vou falar. E Deus não vai chegar e te falar, não. Ele não vai descer e te falar. Então, sempre que você for fazer alguma coisa que você fala, nossa, será que isso é a coisa correta? Estou numa dificuldade de escolher, será que eu vou para esse caminho ou por outro? Você pergunta, qual dos dois é necessário? Qual dos dois é mais importante para a ordem de tudo? A ordem de tudo é a ordem que beneficia não só você, mas as pessoas que você ama, que estão à sua volta, que dependem de você, seu filho, seu marido, né? Não sei o quê. As pessoas que você serve, as pessoas à sua volta. Elas importam, né? Elas importam. Ninguém precisa saber, só você. Porque depois quem colhe a consequência é você, não são as outras pessoas. Mas pode ter certeza que vai ser gritante se você ficar com intenções e desejos que não conversam com o que você está colhendo depois, entendeu? Se você colhe situações sempre de negatividade, pessimismo, tá difícil sua vida e tal, você tem que rever da onde está partindo isso. Não o fim em si, você tem que voltar lá no início. Aí eu escrevi aqui, tem gente que fala assim, né? Nossa, mas eu faço tanta coisa boa e ninguém me valoriza, eu não me sinto retribuído. Às vezes, a gente sacrifica até a nós mesmos. A gente sacrifica até a nós mesmos, tipo, a nossa própria dignidade. É tipo aquela pessoa que fala, nossa, eu tô trabalhando tanto, eu não tô ganhando dinheiro. Quando você vê a pessoa tá, tipo assim, se exaurindo de trabalhar, você acha que isso é dármico? Você acha que isso é natural? Ela mesma está se colocando num lugar de sacrifício, de labuta extremos. Ela mesma não está se dando o repouso, o retorno que ela merece, que ela precisa para ter uma boa qualidade de vida. Então ela está se colocando num lugar antinatural, entende? Não é Deus. Então não adianta reclamar para Deus nesse momento. Ela está com a intenção errada. Tem gente que pensa que a vida para ser boa ela tem que ser sofrida. Não tem, não. Sacrifícios fazem parte, escolhas difíceis fazem parte, mas a vida inteira ser sacrifício, aí você veio para realizar então uma missão tipo Jesus Cristo.
que veio sabendo da missão dele, que era sacrifício, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa meio que já sabe, ele... Poucos de nós têm essa consciência, gente. Na verdade, a gente faz isso por ego. Então, se a gente não cuidar da forma que a gente está agindo e do que a gente está colhendo, e não observar que em diversos lugares a gente vive padrões, e se a gente não se questionar, tipo, mesmo que tenha passado o momento, sabe? Será que eu fiz a coisa certa ali naquele momento? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo? Se eu não fizer essas questões, essas perguntas, esses questionamentos para mim, eu nunca vou saber para onde eu estou indo, para que caminho que eu estou indo, se eu estou indo num caminho na boa direção, no caminho da verdade, né? Então a verdade não é tão simples assim, ela é bem profunda, ela tem camadas, ela é complexa. Às vezes você vai me ver ali como um monstro no primeiro momento, mas depois de anos e lá na frente você vai ver que era necessário o que eu falei ou o que eu fiz e vice-versa. Às vezes eu acho que fulano me fez um mal danado, eu sofro com o que fulano falou pra mim, com tal relacionamento, com o meu chefe, não consigo nem digerir. Passou um ano, passou dois, você fala, não, eu entendi perfeitamente. Talvez você não tenha entendido pra você, talvez não tenha sentido justo pra você, mas olhando a figura dele, é tipo os seus pais. E quando você é criança, você fala assim, não, você pensa que seus pais são super-heróis. Você pensa que eles são perfeitos. Você pensa que eles nunca vão te decepcionar. Não é assim? Quando a gente é criança, se você parar para olhar a sua criança, ela tem essa relação, assim. E aí cresce e você começa a ver que eles erram, que eles são falhos, que eles cometem erros como a gente. E que eles têm desejos, e que eles têm intenções e sonhos. E deve doer, sabe? E dói mesmo abdicar de certas coisas que são suas para você doar para outra pessoa. Porque é isso que um pai e uma mãe faz, muito sacrifício. Mas aí quando você cresce e você tem esse discernimento, ou você tem um filho, você começa a aprender a perceber que, putz, talvez ele tenha feito o melhor que ele podia com o que ele tinha na época. Ele tinha só isso, olha o que ele fez. É maravilhoso. Eu tô aqui vivo, eu posso lidar com o que eu tenho hoje. Ao invés de ficar remoendo, nossa, quando eu era pequeno, meu pai fez isso, isso e isso comigo, não foi justo, não foi certo. Isso vai ser carregado com você pro resto da sua vida, que é o karma. Liberta, liberta, não fica guardando rancor, não fica guardando mágoa das pessoas, não tem porquê. Alguém te fez o mal, dá outra face, segue em frente, dá outra face, segue em frente, sabe? Não é, tá bom, eu aguento, me faz mal de novo. Não é isso. É segue em frente. O caminho justo vai ter, a pessoa que fez o mal, ela vai ter o retorno dela e não vai ser você que vai justiça, sabe? Vai pegar a justiça e ela vai receber o que ela tem para receber e você também. Às vezes o que você está recebendo de mal é fruto de coisas que você plantou. É difícil entender, é difícil aceitar isso. Mas para quem começa a perceber um caminho mais complexo, né, espiritual, não tem outro jeito. É guiança e espiritualidade. Você tem que realmente ir no caminho de estar sempre conversando com Deus. Conversar com Deus é conversar com você mesmo. Você começa com esses questionamentos. Começa com esses questionamentos. Ao invés de um caminho em que você está sempre, eu fiz a coisa certa. Eu sou bom no que eu faço. É muito arrogante. É muito arrogante achar que você nunca vai errar. Achar que você nunca precisa pedir desculpa. É muito arrogante. É muita arrogância da nossa parte achar que a gente é perfeito, né? Liberdade é você conseguir tomar suas próprias escolhas, livre do, sabe, do que vai acontecer depois. Você não fica pensando, porque quem pensa demais, orquestra demais, está sempre fazendo esses, planejando o resultado, não está soltando, sabe? Não está confiando no universo. Eu posso querer algo e soltar esse algo. Para querer algo e ficar orquestrando tudo, normalmente a gente não tem o que a gente quer quando a gente faz isso. Mas é um caminho também, né? Tudo bem, muitas coisas. Ó, tenha um ótimo final de semana. A gente tem aula daqui a pouco, aqui. Quem quiser tá convidado, 8 horas. É, amanhã a gente se reúne de novo.
Mais uma semaninha, 7 dias para acabar nosso desafio. Então, permaneçam. Beijo. Tchau, tchau.